Olá! Hoje vamos falar aí sobre as cores. Falar não só sobre a psicologia das cores em si, mas como criar efeito com as cores. Você sabia que a gente consegue dar sentimento de amplitude, o contrário, né? Compactar ambientes, alongar, estreitar. A gente consegue criar diversas ilusões de ótica quando a gente sabe trabalhar com as cores. É um mundo, né, gente? É um universo de coisas que a gente tem para falar sobre as cores, mas hoje a gente vai focar nesses efeitos, tá? É claro que a gente vai usar aqui a psicologia das cores, né? O impacto que as cores têm no sentimento, né? No nosso neurológico mesmo, né? Na nossa mente. É impressionante. A gente tem aí a neuroarquitetura, que estuda justamente esse impacto das cores no cérebro humano, né? Das cores dos ambientes. Então, a gente vai aprender aqui a criar ambientes para causar sensações desejáveis, tá bom? Então, de repente, você tem aí um ambiente que é muito quadrado, por exemplo. Eu vou te ensinar aqui hoje como é que você vai pegar esse ambiente e vai fazer com que você tenha a sensação de que ele é mais retangular, né? Mais harmônico, tá? Por exemplo, Mário, eu tenho um pé direito muito alto, eu não quero fazer rebaixo de gesso. Existe uma possibilidade de trabalhar no teto para trazer um maior conforto, porque dependendo do lugar, né, o pé direito alto, ele pode deixar o ambiente sem acolhimento. E aí, quando você coloca uma cor mais escura no teto, por exemplo, você abaixa o pé direito, então você traz aquele sentimento de aconchego. É isso que eu vou trazer para você. Essa aula vai ser bem especial. Então, você fica aqui comigo, que ela é cheia de aprendizado, né? A gente brinca, né, gente? Aqui não é mágica, né? Mas a gente brinca, fala assim: são truques que a gente usa na decoração, através das pinturas, das cores, para a gente causar o sentimento que a gente precisa para aquele ambiente. Então, fica aqui, a live vai ser bem legal. Eu trouxe imagens bem explicativas. Se você tiver dúvida, pode deixar aí que eu vou tirando durante a live. Volto aqui depois, né? Para quem não estiver assistindo ao vivo aí, vier assistir depois, a gente vem tentando tirar as dúvidas, tá bom? E já deixa seu like, já compartilha aí. Quem não é inscrito no nosso canal, gente, já se inscreva. Clica lá no sininho no YouTube para ser notificado das nossas lives toda terça e quinta às 20 horas. E também acompanhe a gente nos nossos canais aí, no Facebook, no Instagram. A gente está sempre postando lá atualizações, as obras, o dia a dia, as decorações, bastante novidade e dicas para você, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar compartilhando imagens para a gente começar a conversar aí sobre o impacto das cores. Gente, olha esse ambiente, né? Olha como é impressionante, um ambiente todo escuro, quando você pinta ele todo escuro, ele dá um sentimento aí de como se fosse uma caverna. Para ambientes muito grandes, isso pode ser uma proposta muito legal se você quer trazer aquele aconchego, até para uma sala de TV, um ambiente assim que você quer trazer aquele acolhimento, né? Então é muito interessante você aprender quando que eu posso pintar, por exemplo, um ambiente todo escuro. Claro, gente, que a gente já sabe aqui, quem me acompanha, está comigo sempre, que as cores claras, né, um ambiente claro, ele vai trazer um sentimento de amplitude. As cores escuras, ela vai compactar o ambiente, vai parecer que ele é menor. Mas se você tem um pé direito muito alto, um ambiente muito grande, e a quantidade de luz natural, a luminosidade natural, ela também vai definir muito. Porque se eu tenho um ambiente que ele é grande, mas é muito escuro, você não pode, às vezes, pintar ele todo, as paredes todas escuras. Mas eu posso ter até um ambiente pequeno, mas que tem muita luminosidade, me permitindo trabalhar, colorir as paredes de escuro. Então, não é só o tamanho do ambiente que vai influenciar, mas a quantidade de luz natural.
É claro que se eu desejo, por exemplo, criar um efeito no hall de entrada, né? Que a gente está utilizando muito hoje. Ou aquele efeito caixa, onde a gente pinta as paredes e o teto, como se estivesse numa caixinha para trazer um acolhimento para quem chega, né? Então, o hall de entrada, por exemplo, você faz aquela caixinha e pinta ele ali de escuro. Você traz um sentimento para aquele ambiente e às vezes ele é pequeno, ele nem é tão grande, mas se ele tiver muita luminosidade, fica legal você criar um efeito desse. E se não tiver também muita luminosidade, é um ambiente de passagem. Isso também tem que ser levado em consideração. Um ambiente que você vai permanecer nele, como uma sala, um quarto de longa permanência, você precisa se atentar à luminosidade. Um ambiente de passagem, como um corredor, um hall de entrada, uma sala íntima, aí sim você pode até brincar com os efeitos de cores, apesar de não ter muita luminosidade natural. Lembrando aqui que a gente pode estar trabalhando também com a luz artificial. Ambientes que são pintados aí com cores mais escuras, eles vão precisar de um projeto, né, de iluminação, de mais luminosidade, de um projeto de iluminação mais bem pensado. Mas também fica bem bacana, depende do efeito que você quer trazer, o sentimento que você quer trazer para o seu ambiente. Então, vamos lá. Vamos passear aqui nos ambientes para a gente descobrir como é que a gente brinca aí com as cores. Aqui, ó, o teto já está branquinho, tá vendo? Aqui um ambiente marrom, né? Tons escuros. Olha só que interessante, né? Então, vamos lá. Vamos começar a explicar como que funciona, como é que você vai brincar com as cores aí. Quando você tem um piso, gente, aqui não é um piso muito escuro, mas um piso que tem um pouco de cor e as paredes claras e o teto claro, você vai ter o sentimento de amplitude. Então, é muito legal. O piso pode até ser escuro, tá, gente? Se você pintar as paredes e o teto de branco neve, por exemplo, você vai trazer um sentimento de amplitude muito grande. Estou falando aqui o branco neve, mas pode ser alguma outra cor clarinha, tá? O branco neve é o que vai dar mais sentimento de amplitude, vai rebater a luminosidade natural, por menor que seja. Então, ela vai facilitar esse sentimento de amplitude. Então, é bem legal quando você deixa isso, você tem um ambiente pequeno, que você quer dar um sentimento que ele é maior, pinta o teto e as paredes de branco neve e deixa o piso aí. Pode ser um piso escuro ou um piso como esse no tom de amadeirado intermediário, que você vai trazer esse sentimento de amplitude. Tem muita gente que não gosta, né, desse sentimento de lugar colorido, né? Gosta daquela coisa mais minimalista, né? Ou do escandinavo, que são um estilo escandinavo, que são cores mais cleans, né? Mesmo clássico, a gente tem o clássico contemporâneo com cores um pouco mais claras. Então é bem interessante você utilizar esse recurso aí, tá? Então a gente pode estar deixando o ambiente, as paredes e o teto claros e o piso pode ficar mais escuro e você vai dar esse sentimento de amplitude, sentimento de que o espaço ele é maior, tá bom? Então isso aí fica bem legal para você marcar também com piso escuro e o restante claro, você tem uma definição espacial aí, fica bem bacana. Agora olha a diferença, olha para vocês sentirem, ó, é o mesmo ambiente, o mesmo tamanho, as mesmas medidas, a mesma mobília, mas só de pintar, tá vendo, gente? Ó, aqui só cores claras, aqui só tons escuros, tá vendo? Quando você pinta o ambiente todo assim com cores escuras, o teto, as paredes, o que você vai ter o sentimento aqui? De que você compactou, você diminuiu, tá? Esse truque, né? Vamos dizer assim, o truque, né? Esse efeito, ele é recomendado. Você pode usar ele em espaços maiores para trazer aí um clima acolhedor, porque quando você pinta tudo de escuro, você traz um sentimento de aconchego, né? Você aproxima as paredes, o teto. Então, se o ambiente é grande, você pinta ele com a cor escura, você vai trazer esse sentimento de aconchego.
Eu vejo muito cliente, às vezes, que tem uma casa toda de vidro, pé direito alto, tudo muito clean, e às vezes tem esse sentimento, Mara, tá faltando alguma coisa na minha casa. E às vezes só de colocar uma cor, né, ou num teto, ou na parede, ele já sente esse acolhimento. Então é muito interessante. Mas você pode também usar esse efeito, como eu falei aqui, para espaços pequenos, quando são espaços que não são de permanência longa, como o hall de entrada, como as circulações, uma salinha íntima que é só passagem. Então, você também pode utilizar esse efeito para ficar diferenciado, né? Cria um efeito aí muito interessante. Você cria um interesse aí na sua casa, na decoração, e fica bem legal. Agora aqui, gente, olha a diferença. A gente deixou o teto branco, tá vendo? O teto clarinho, as paredes escuras e o teto branco. Gente, isso aqui é muito interessante quando a gente deixa o piso e o teto mais clarinho, né? O teto principalmente branco aí, e a gente pinta todas as paredes escuras, porque o ambiente, você tem um sentimento aí, ó, você pintou só as paredes, tá vendo? E o piso e o teto deixou clarinho. Você tem o sentimento que o cômodo ele foi alongado, tá? Então, o que acontece? Deixa eu explicar aqui melhor para vocês. Você tem um ambiente, por exemplo, um ambiente quadrado. E eu quero dar um sentimento que esse ambiente ele é mais comprido. Então, você alonga quando você pinta as paredes de escuro e a do fundo também, porque aí você vai ter esse sentimento aí de que o cômodo foi alongado, porque você tem uma zona, vamos dizer assim, horizontal, né? Você vai ter linhas horizontais, você pintou as paredes. Então, ao pintar as paredes, você vai sentir ali a horizontalidade. Então, você vai levar esse cômodo a alongar. Ele vai ficar mais comprido. Você tem que pintar as paredes da lateral e a parede do fundo, todas as paredes. Porque você vai ter o sentimento que ele é alongado. Porque a cor escura ali no fundo vai dar o sentimento que ele, junto com as paredes na lateral, aí tem que ser tudo pintado. As paredes na lateral, a do fundo ali, parece que ele é mais alongado, ele vai ficar mais comprido. Olha o sentimento que interessante, ó. Vou até repassar para vocês aqui as imagens, ó. Sentimento de amplitude. Aqui vai compactar e desse jeito parece que ele é mais comprido. Você alonga o ambiente. Olha que interessante. Gente, vocês estão entendendo aí? Tá legal? Ei, Julieta, seja bem-vinda. A Meire tá aí também. A Paula, seja bem-vinda, Paula. Ei, Luciene, a Luciene Labanca sempre aí. A Maria Aparecida Messias, tá boa, querida? Gente, depois eu volto para dar mais uns beijinhos aqui para minhas meninas, que sempre estão comigo aí me acompanhando. Olha esse agora, ó. Então, esse aqui a gente alongou, tá? Agora, olha esse ambiente aqui, gente. Quando a parede do fundo, ela é branca. Olha como quando ela é preta, parece que ele é mais comprido, como que alongou. Agora, quando ela é branca, olha o que acontece. A parede do fundo, o teto, tá? E o piso aqui são claros. E as paredes da lateral escura. Então, as duas laterais, uma de frente para a outra, escura. Você estreita esse ambiente. Parece que esse cômodo, ele ficou mais estreito. E isso também serve para ambientes que você é mais quadrado, você quer dar esse sentimento que ele é mais comprido. Você pode pintar as paredes da lateral mais escura, deixar o fundo branquinho, que aí ele vai parecer que ele é mais estreito. Se você quiser que ele pareça ser mais alongado, você pinta a parede do fundo de preto. Mas se você quer só dar o sentimento que é mais estreito, a parede do fundo você deixa branquinha e pinta as paredes das laterais. Olha o efeito que faz, olha a diferença. Gente, isso aqui tudo é o mesmo ambiente, tá vendo? Olha que interessante, né? Depois a gente vai passear nessas imagens de novo para vocês verem. Bom, agora a gente tem aqui a parede de fundo escura e o restante clarinho, tá vendo?
Então, o restante clarinho e a parede de fundo escura. O que acontece nesse ambiente? Quando está tudo clarinho e você pinta a parede do fundo lá de escuro, você traz essa parede para perto de você, tá? Então, você vai encurtar. Vai parecer que ele é mais curto. Você traz essa parede mais para perto de você. Então, se você tem um ambiente muito comprido, muito longo, e quer tirar aquele sentimento de corredor, por exemplo, é muito utilizado em circulação, em corredor, você pinta a parede do fundo que você vai dar o sentimento que ele não é tão comprido, ele encurta. É muito interessante essa proposta e é legal vocês prestarem atenção, porque às vezes você consegue trabalhar em um ambiente da sua casa aí, só com esse efeito de cor você já muda o ambiente como um todo. Isso é a tal da ilusão de ótica, né? Porque na verdade é tudo continua do mesmo tamanho, só a pintura no lugar certo, né, com cores escuras e claras nos lugares certos, ele traz esse sentimento, essa ilusão de ótica e pode mudar todo o sentimento que você tem aí no ambiente. É muito bacana. Então, a gente aqui encurtou, tá? Agora, olha aqui, gente, se a gente tiver o contrário, tudo escuro aqui e o teto branco, tá vendo? Ó, o teto, só o teto clarinho. O que acontece nessa situação? Aqui parece que é uma caverna, né? Você tá tudo escurinho e o teto tá branco. Então parece que a luz está vindo do teto, como se fosse uma caverna. O que acontece num ambiente como esse? Você levanta o pé direito, dá a sensação que o pé direito é mais alto. Então, se você está com esse sentimento que o pé direito da sua casa é muito baixo, se você pintar tudo de escuro, deixar o teto branquinho, vai parecer que o pé direito é mais alto. Olha que interessante esse recurso. Só com a tinta você consegue aí criar um efeito de que o pé direito é mais alto aí nesse caso. Bacana, né, gente? Ah, a Paula já falou que está entendendo assim, então tá ótimo. A Gislene está aqui também. Suas lives são maravilhosas. Obrigada, querida. Valeu. Então vamos lá, gente, ó. Então, se você quer levantar seu pé direito, deixa tudo escuro aí, as paredes, o piso e pinta aí o teto de branquinho que você vai ter esse sentimento. Gente, agora olha o contrário aqui. Olha que interessante. Só o teto escuro e o restante clarinho. Quando você pinta só o teto o teto de escuro, né? De preto, azul marinho, né? Um cor de terra, alguma cor marrom. Olha quando você pinta só o teto de escuro, como é o contrário. Você rebaixa o pé direito. Parece que o seu pé direito é mais baixo, né? Então é muito interessante esse efeito. Para que ele serve? Você que às vezes tem uma casa aí, né, e é alugada, ou mesmo a casa é sua, mas tem um pé direito muito alto, você não quer rebaixar, mas você está com aquele sentimento que o pé direito está muito alto, está sem aconchego. Se você pintar o teto numa cor escura, você vai dar o sentimento que o pé direito é mais baixo, você vai trazer aconchego. Quando a gente fala em decoração, a gente está o tempo todo falando em acolhimento, aconchego, bem-estar. Gente, olha o poder que as cores têm. Uma latinha de tinta pode mudar, né? Criar um efeito e criar uma sensação no seu ambiente, mudar ele completamente com custo muito acessível. Olha que bacana, né? Muito, muito bacana. Por isso que eu fiz questão de trazer essa live para vocês. Então, olha só. Vou mostrar para vocês aqui agora, vou passando para vocês sentirem, ó. Olha só. Bom, vamos começar com o sentimento aqui, ó. Amplitude. Olha que legal, hein, gente? Olha o sentimento aí que passa, ó. Amplitude. Aqui, compacta, né? O teto escuro, tudo escuro, compacta. Aqui, com as paredes escuras, você tem o sentimento que alonga. Olha que legal. Você alonga o ambiente. Aqui, quando você pinta a paredinha do fundo de branca lá e só as laterais escuras. Aí você vai estreitar o ambiente, vai tornar ele mais estreito, né? Aqui,
Quando a parede do fundo é escura e o restante é clarinho, você encurta. Essa parede que você pintou de escuro, ela vem para perto de você, então você dá o sentimento que a sala, às vezes, ela é alongada, você pinta a sala, a parede do fundo, ela vai se aproximar de você. Aqui, só o teto clarinho, você levanta o pé direito, dá a sensação que o pé direito aqui é mais alto. E o contrário, quando você pinta o teto de escuro e deixa tudo clarinho, você rebaixa o teto. Sem precisar fazer rebaixo de gesso, você rebaixa o teto aí. E aí, gostaram, gente? Deixa eu ver aqui a Luciene, ó. Eu pensava que as paredes claras e o fundo escuro alongava o ambiente. Tá vendo? Olha como é que é interessante. Por isso que é bom participar aqui das nossas aulinhas. Bacana, né? É muito interessante esses efeitos. Bom, já que eu estou falando aqui para vocês de trabalhar as cores claras e as cores escuras, eu acho importante trazer sob a visão da psicologia das cores, né? O efeito das cores escuras, porque vocês vão trabalhar no ambiente de vocês com as cores claras, que são as cores que trazem amplitude, que pode ser aí, né, o branco neve, o branco gelo, um cinza clarinho, um off-white, os tons de bege, areia, palha. Mas os tons escuros, né? Qual é o sentimento que essas cores trazem para você conseguir trabalhar melhor no seu ambiente? Então, vamos lá. Eu vou começar falando da estrela, que é a cor preta. Das cores escuras, é uma das mais utilizadas. O preto, gente, ele traz uma sobriedade, ele tem uma coisa de elegância, de nobreza, de sofisticação. Basta você observar aqueles ambientes que você vai à noite, restaurantes, não é? Pizzarias, esses lugares elegantes, você vai ver muito a presença da cor escura, principalmente do preto, porque ele traz uma sofisticação. É o pretinho básico da mulherada aí, né? Você tá sempre bem arrumada, elegante, sofisticada, não é? E é a mesma coisa. O preto, na decoração, você às vezes até trabalha com ambientes minimalistas e coloca lá uma poltrona de um design diferenciado preto para dar um toque, né? Para quebrar um pouco a frieza ali, porque o preto ele aquece. Até a gente tem que tomar cuidado, porque a pintura, né, o preto, ele absorve calor. Então, se você mora numa região muito quente, pintar uma parede que bate muito sol, de preto, ele vai absorver o calor, vai esquentar bastante aquela parede. Se você mora num ambiente frio, o preto já é muito bem-vindo. Ou se aquela parede não bate muito sol. Mas se aquele ambiente entra muito sol, o ideal é uma parede clarinha, o branco neve, para refletir e refletindo esse sol não vai absorver tanto calor. Também precisa se levar em consideração quando você vai pintar com cor clara ou escura. Mas se você quer dar um toque sofisticado, é uma área gourmet, né? Uma cozinha gourmet, um ambiente que você quer aí, ó, igual esse banheiro, né? Cadê o banheiro? Vamos botar o banheiro aqui. Olha que ambiente elegante, sóbrio. O preto é muito bem-vindo, tá? Então, pode usar que o preto aí você vai estar com um ambiente muito sofisticado. Principalmente aí, gente, um toque que eu dou para você, madeira. Preto com madeira não tem erro. Não tem erro mesmo, fica maravilhoso, tá? A madeira traz a questão, né, do natural ali, o toque acolhedor, e aí fica bem bacana. Olha num quarto, na parede de cabeceira, né? Ou e alguns detalhes, por exemplo, na barra da cama, nos quadros, em alguns detalhes. Um quarto todo preto é somente para quem quer criar um ambiente diferenciado e o quarto é muito grande, às vezes a pessoa só usa o quarto para dormir, então tudo bem. Mas se você usa o quarto, né, no dia a dia, assim, durante o dia, não é legal você pintar o quarto todo de preto, mas a parede, né, atrás
na cabeceira, o preto é muito bem-vindo. Pode vir com painel de madeira, com revestimentos diferenciados ou com a própria tinta, tá? Então, pode usar também. Então, ó, vamos passear em alguns ambientes pretos para vocês sentirem a elegância. O clássico, né? Branco e preto. Olha essa cozinha preta, que linda. Você pode compor o preto com mármores, granitos, pedras claras para poder fazer o contraste e trazer um pouco também de alegria para o ambiente, contraste. Mas olha só os revestimentos, né? Olha como o preto traz a sofisticação. Agora vamos para o vermelho. Gente, lembrando que eu estou falando aqui dos tons escuros, tá? Então, eu estou trazendo aqui o vermelho, que é esse vermelho mais escuro, mais terroso. Esse vermelho, ele continua, assim como o vermelho sangue lá, ele tem energia. Ele é energético, ele é vibrante, tá? Mas o vermelho é muito interessante, porque quando você coloca ele nesse tom mais escuro, apesar dele continuar tendo essa energia, essa vibração, mas ele traz mais sobriedade. Então, você consegue utilizar ele, principalmente nesses tons mais terrosos, você consegue utilizar ele de maneira mais eficiente na sua casa, de maneira que você não vai cansar nem vai trazer irritabilidade. Olha que interessante como o tom escuro modifica bem o sentimento da cor, tá vendo? Então, você vai ter aqui na sua sala, por exemplo, você vai ter emoções estimuladas. Por isso que esse vermelho é muito utilizado em ambientes de área gourmet, né? Você vai ver muito em ambientes comerciais, onde você tem belíssimos restaurantes, pizzarias. Por quê? Barzinhos, porque ele estimula e aí dá vontade de comer mais. Então, eles colocam lá estrategicamente, né? Diferente aí do vermelho do McDonald's, que o vermelho do McDonald's é aquele vermelho sangue, que ele atrai, estimula para você ficar com fome, mas dá vontade de você correr rapidinho que você cansa. Então, eles são fast food, né? Para você pegar e já sair correndo e dar lugar para o outro. Já num ambiente mais sofisticado, você vai encontrar esse vermelho mais fechado, porque ele te dá energia, ele vai te dar apetite, mas ao mesmo tempo ele não vai te espantar para você sair correndo. Ele vai trazer uma certa sobriedade, então ele é interessante para esses ambientes. Olha a diferença na tonalidade do vermelho, como ele modifica da água para o vinho, né? Aqui, ó, até na cabeceira da cama, tá vendo? Ele bem terroso, né? Aquela cor de terra, liga muito à natureza, fica muito, muito bonito. A nossa capa aí, ó, da live de hoje, fica muito bonito. Eu gosto muito do vermelho. É muito interessante como o grau de saturação da cor muda tudo, tá? Ele traz até aquela coisa de ostentação no ambiente, né? Esse vermelho é muito interessante. Agora vamos para o laranja. O laranja, gente, ele é uma cor que ele estimula também. É uma cor muito quente, né? Agora, quando ele é usado em cores assim, ó, mais escuras, em toques, né, em peças, em maneira mais pontual, ele fica bem contagiante, mas ao mesmo tempo que ele contagia, que ele traz uma energia, ele acolhe. É interessante, ele traz um astral legal para o ambiente, mas ele não espanta. Olha aqui, ó, um laranja mais escurão, tá vendo? É um laranja mais escuro, não é aquele laranja abertão, ó. Uma tinta, tá vendo? Ó, um amarelo mais escuro. Ele não fica tão aberto como esse, ele é mais fechado. Então, ele traz ele contagia, mas ao mesmo tempo ele não te espanta para você sair rapidinho do lugar. Eu gosto muito desse laranja, ó. Esse laranja, ele é um laranja que ele tem na sua composição, ele não é muito aberto, né? Ele é mais fechado, mais sóbrio, ele é mais elegante. Vocês podem observar que todas as cores que são mais escuras e que não são tão vibrantes, né? Igual esse laranja, eles são mais acolhedores, eles trazem mais sobriedade. É como a roupa aí da mulherada, né? A gente tem nas roupas das mulheres aí, a gente usa, né? Às vezes estampas, e aí fica mais alegre, mais divertido. Então, se você quer um ambiente mais jovial, mais divertido, você pode estar usando aí o amarelo, o vermelho, mais aberto. Mas se você quer um ambiente mais sofisticado, mais sóbrio, aí fica interessante você utilizar
esses tons mais fechados, ok? Olha aí, ó. Fica bem bacana. Você pode usar um bloco de cor. Laranja é muito bem-vindo, tá? Agora vamos falar do amarelo. E o amarelo, Mara? Gente, o amarelo, na psicologia das cores, ele instiga a ação, o encorajamento, a realização, a criatividade. Olha que interessante. Você pode observar que assim, o vermelho, o laranja, você vai encontrar muito em ambientes de alimentação, para estimular a alimentação, né? E o amarelo você vai encontrar muito em escritórios. Sabe por quê? Porque ele tem o poder, esse aí que a gente está falando, da realização, da criatividade. É muito estudado na psicologia das cores. Então, ele é incrível. A gente vê muito esse amarelo aí, ó, mais escuro, mais chique, mais sóbrio. A gente vai encontrar ele muito em home offices de casa, fica muito legal. Também, gente, você pode usar numa brinquedoteca para estimular a criança numa medida certa. Então, ele é muito bem-vindo. Olha que bonito esse amarelo, até numa salinha, num hall de entrada, num ambientezinho de leitura. Fica legal, gente. Você pode utilizar. Olha em quadros, né? Uma parede escura com um quadro amarelo. Ele tem todo o seu charme. Ele também traz uma certa luz, ele ilumina, tá vendo? Mas ele mais escuro, ele fica mais sóbrio, fica muito interessante, fica muito chique, tá vendo? Lembra o ouro, mas não é aquele amarelo ouro, né? Uma coisa mais fechada. Fica muito bonito, tá? Olha aí, ó, gosto muito desse tom de amarelo. E olha como ele fica bonito com madeira. Olha, você tem aqui um piso frio, cimento queimado, é um ambiente bem minimalista, tá? E aí você vem e joga um amarelão desse aqui, mais escuro, mais sóbrio, com uma madeirinha, uma palha, e traz um aconchego para o ambiente. Olha que delícia! Muito bacana, né? Então, é saber utilizar o amarelo nos locais certos, na quantidade certa, e ele fica muito bonito, tá? Esse amarelo mais escurinho, tá, gente? Ele é mais chique. Agora vamos para a cor que todo mundo ama, que é o verde. O verde, o verde e o azul, né? A gente vai falar do azul depois, mas o verde, ele se conecta muito à natureza, porque a gente fala em verde, a gente pensa em floresta, plantas, flores. Olha que bonita a planta aqui hoje que eu tô aqui. Olha que linda essa samambaia. Então, o verde é vida, né, gente? E aí o verde, ele tem esse sentimento mesmo de natureza. E olha que interessante você utilizar ele na cor escura para trazer sofisticação em bloco de cor. Olha o efeito que cria, um efeito muito atual, bem contemporâneo. Então, se você quer usar um verde para fazer um diferencial, pode fazer um bloco de cor na sua casa. Olha que lindo, gente, ó. A parede, a porta, o armário aqui, o buffet, tudo no verde mais escuro. Olha que interessante. O verde tem várias variações nos seus tons, né? E ele continua sendo tranquilizador, né? Tanto claro, o escuro ele é tranquilizador, mas no escuro ele traz essa seriedade da cor escura, passa segurança. Vocês sabiam que esse tom de verde mais escuro, pela psicologia das cores, ele é estudado como traz sentimento de segurança. Então, para você que é uma pessoa muito medrosa, que tal fazer aí um cantinho verde escuro na sua casa? Você vai ver que esse clima vai mudar. Às vezes você pode fazer aí na parede da sua cabeceira da cama, no cantinho de leitura, ou no cantinho da sala, para trazer esse sentimento aí. É muito interessante o impacto do verde. Olha que lindo o verde com a madeira clarinha, gente. Que coisa mais linda, ó. Tá vendo? A cabeceira da cama, até no quartinho do bebê, né? Não só o verde clarinho, mas é muito interessante você usar esse verde escuro. Olha que lindo. Olha aí, gente, ó. Tá vendo? Então, brinca com o verde, contrasta ele com branco para alegrar, se você quiser, ou com a madeira clarinha. Aqui, ó, como o pé direito é alto, possibilitou pintar tudo, inclusive o teto, tá, gente? De verde.
E aí fez aquele sentimento de aconchego que a gente está falando aqui. Olha que lindo esse revestimento. Ó, um bloco de cor junto com o móvel também da mesma cor. Ó, então ideias para vocês criarem efeitos e estarem bem antenados aí, bem moderninhos aí, tá bom, gente? Estão gostando? Olha que essa cozinha que linda. Agora a gente vai falar do tom de azul. O azul, a mesma coisa que acontece com o verde, que é essa conexão da natureza, né? Porque o azul ele vai lembrar o mar, o céu, muito da natureza também. Então, ele também vai acalmar, tá, gente? E segundo a cromoterapia e a psicologia das cores, ele é muito utilizado aí como uma cor sedativa, uma cor curativa. Né? Ele é muito trabalhado em ambientes aí que você precisa repousar, relaxar. Então, ele é muito indicado para quarto. O azul, ele é bem-vindo em qualquer lugar, mas pelo tipo, né, de sentimento que ele traz, um quarto fica maravilhoso com um azul escuro. E sabe o que é o interessante do azul escuro, de maneira particular? É que o azul escuro, ele dá um sentimento de profundidade. Olha que interessante. Né? É uma cor, essa cor azul, ele dá esse sentimento de infinito, de profundo, tá? Fundo do mar, é impressionante. E aí você pode usar naquela parede, aquele efeito que a gente mostrou aqui, né, para pintar a parede do fundo e das laterais, né, pintar as laterais e a parede do fundo e deixar o teto branquinho para você alongar o ambiente, você colocando azul, esse azul escuro nas paredes, na parede do fundo, você dá esse sentimento que você está alongando. Olha que interessante. Fica muito bacana, ele traz essa coisa de profundidade. Fica muito legal num corredor, no final de um corredor, na cabeceira de uma cama. Fica bem interessante. Olha que lindo. A profundidade que o azul traz. Olha numa sala de jantar também, um toque sofisticado, acolhedor. E você pode brincar aí, né, gente? O azul com couro fica lindo, é uma super dica também. Com a madeirinha clarinha. Com amarelo para alegrar, para abrir. E você pode brincar. E o que não falta é ideias para usar o azul, olha lá, só na parede de fundo da cozinha, tá vendo? Olha o acolhimento que traz. Na sala, no hall de entrada, né, gente? Você pode brincar com o tom de azul. O azul com rosa também fica muito bacana, dá um toque feminino e ao mesmo tempo fica bem contemporâneo. Esse rosa com azul marinho está sendo muito utilizado, é bem feminino e fica muito bonito. Olha esse ambiente todo azul. Laranja, fica muito legal o azul marinho com laranja também. Você pode estar brincando aí com as cores azuis e utilizar outras cores juntas aí. Aqui é para criar aquele efeito que a gente falou de caixa, né? De que você está sendo compactado. Se o seu quarto é muito grande, você só usa para dormir. Então, você pode brincar e fazer um quarto desse aí que tá tudo bem. Fica bem interessante, é bem diferente, né? Olha essa sala. Gente, o azul tem uma infinidade de brincadeiras e cores que você pode brincar com ele. Agora a gente vai falar do violeta. O violeta, ele é uma cor, né, que ele vai estimular aí o lado psíquico e espiritual. A gente vai ver muito em templos, igrejas, em lugares que estão ligados à espiritualidade, ao misticismo. É muito interessante. Ele está ligado aí à ideia, olha só, segundo a psicologia das cores, de saudade, ciúme, sabedoria, respeito e espiritualidade, tá? É muito interessante porque quando ele está mais roxo, né? Quando ele está mais fechado, ele é mais triste. Quando ele está assim mais no violeta, mais aberto, né? Aí ele fica um pouco mais suave. Então você tem que ver também o tom que você vai utilizar o violeta. Ele mais escuro, ele vai ficar mais triste. Ele mais claro, ele vai ficar mais alegre, tá? Então você tem que ver aí esse violeta na parede de fundo da sala de jantar. Ele funciona como azul aí para dar uma certa profundidade, só que ele traz esse sentimento de espiritualidade. Olha que interessante.
Ó, né? O violeta é muito bacana. O roxo, ele vai ficar um pouco mais triste, tá, gente? Opa, não tá passando aqui. Peraí, gente. Deixa eu ir aqui, que eu não sei o que aconteceu, que ele não passou. Peraí que eu vou ter que fechar. Só um minutinho. Vou ter que fechar essa cor e abrir aqui de novo para compartilhar com vocês, porque não está passando aqui. Peraí, deixa eu compartilhar novamente, apresentar. Vamos lá. Ah, agora vai dar. Voltou. Voltou. Agora a gente vai falar do marrom. Marrom, gente, ele é muito interessante, porque muita gente fala, o marrom, ele é meio melancólico. Mas se você for pensar bem, ele tem muito a ver com vigor, gente, com resistência, porque ele está ligado às cores da terra. Então, eu gosto muito. Eu acho que o marrom, ele traz sobriedade, ele fica chique, igual o preto. E, ao mesmo tempo, ele lembra lá a terra, né? O tom, lá, às vezes, do couro mais fechado. Então, ele é muito utilizado em ambientes residenciais. E eu sou super a favor. Uso muito nas minhas decorações. Gosto muito, tá? Acho que é uma cor que vale muito a pena você brincar com ela aí em vários ambientes da casa. Olha que lindo! Ele tem um quê de sofisticação, né? Ele dá essa sensação também de sobriedade, né? Depende muito da tonalidade que você usa o marrom. Olha o marrom da madeira, olha que lindo. E olha o revestimento, né? Esse revestimento aqui de pedra marrom. Maravilhoso, super chique, sofisticado. E se você não quer que fique um ambiente muito fechado, você trabalha com branco em volta. A mesma coisa vale para as outras cores escuras, tá, gente? Saber trabalhar aí as cores. Olha aí o marrom, as madeiras. Você tem várias tonalidades de marrom na madeira, no couro da cadeira. Eu acho ambientes muito sofisticados com o marrom. Eu gosto muito, você consegue essa sobriedade, sofisticação, até mesmo com a madeira. E super indico, acho o marrom lindíssimo. E você pode brincar com a madeira, usar o marrom na madeira, tá vendo? Que às vezes a gente esquece, né? Olha esse ambiente cinza, frio, e aí o marrom que aquece, que é cor de terra. E aí você rebaixa o teto, pintando o teto, tá vendo, ó? E fica lindíssimo. Olha essa área gourmet, gente. Você pode estar usando preto, aquele vermelho escuro, o marrom, tá vendo? Olha quantas oportunidades, infinitude de cores que você pode estar trabalhando na sua casa. E um detalhe, o marrom também ele não vai cansar. Como ele está muito próximo à madeira, ele não cansa, você não enjoa do marrom. Então, ele é uma cor muito interessante que você pode usar em grandes superfícies, que ele vai ficar sempre muito bonito, tá? E agora a gente falar aí da última cor, que é o cinza. O cinza, ele tem a ver um pouco aí com a questão da maturidade, os cabelinhos grisalhos, né? Então, ele é uma cor que ele não gera, ele está aí transitando entre o branco e o preto. Ele mistura, é a mistura do branco com o preto. Então, ele é uma cor neutra, ele vai ficar bem com qualquer cor, com qualquer ambiente. Mas ele é uma cor que ele não vai provocar muito sentimento. Se você deixar ele mais clarinho, ele vai alegrar um pouco mais. Se você botar o cinza muito preto, aí ele vai dar uma entristecida. Mas ele pode ficar sóbrio também, como toda cor escura. Olha aí, tá vendo? Então depende do ambiente, o que você quer criar no ambiente, tá? Eu gosto muito de trabalhar com tons e subtons. Essa mescla de tons de cinza, acho que fica fantástico. Olha que ambiente lindo. Aí aqui você tem, olha aí, o que a gente fala sempre na decoração do contraste, o cinza que é frio, com o marrom que é quente, e aí você equilibra o ambiente, tem um ambiente lindíssimo, equilibrado. Ó, marrom, tá vendo? Com cinza. Você vai ter coisas marrom, quadro marrom, e com cinza, um ambiente super equilibrado. Fica lindíssimo, eu gosto muito do cinza. A gente vai ter aí, né, no estilo industrial, até no moderno também, muito no modernismo concreto, aparente, a gente vai ter o cinza.
Então, ó, quer alegrar um pouquinho o cinza? Coloca um amarelo, uma almofada amarela, um quadro laranja, cores, né, mais vibrantes. Mas se você quer um ambiente mais sóbrio, deixa só com a madeirinha, o branco, e ele vai ficar muito chique, não vai cansar, tá? Você pode aí brincar com o cinza, que o cinza também, ele tem uma força muito grande, apesar dele ser neutro. Você fala assim, Mara, mas ele não é neutro? Sim, o cinza ele é neutro, mas ele vai depender muito do que você usar com ele. Se você colocar um cinza escuro, que ele é mais triste, com branco, como a gente está vendo aí, tá tudo bem. Olha aí, ó, ele vai alegrar. Por quê? Porque tá com branco. Depende muito do que você usa. Agora, se eu uso muito cinza, eu vou ficar com um ambiente mais sóbrio, mais austero, mas ao mesmo tempo mais sofisticado, mais chique. Então, vai depender do que eu quero causar no meu ambiente, tá? É isso que você precisa pensar aí. Qual o sentimento que eu quero trazer? Qual o efeito que eu quero criar? É isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Então, só para fechar aí, para a gente relembrar, bonitinho aí, gente, ó. Ambientes todos claros, parede, teto claro, amplitude. Somente tons escuros, a gente vai ter ambientes aí mais compactados, sensação de aconchego. Se você tem paredes escuras, piso e teto mais claro, aí você vai ter as linhas horizontais realçadas, a sensação de profundidade. Se você tiver aí a parede do fundo, claro, né? Aqui até uma janelão aqui, uma iluminação natural. Então, se você tiver a parede de fundo, o teto aqui clarinho, tá vendo, ó? E as paredes laterais escuras, aí você vai ter aí a sensação, né, de um ambiente mais profundo. A paredinha lá, né, claro, o ambiente vai parecer que ele é mais profundo. Agora, se você pinta a parede do final, pinta, né, gente, marcenaria, não importa. Um tom escuro e o restante claro, você vai diminuir a profundidade do ambiente, tá vendo? Aqui é um ambiente muito comprido, então você diminui aí essa profundidade do ambiente. E o teto claro e o restante escuro, a sensação que você está aí, né, gente? Igual uma caverna, que o teto aí, ele tá entrando luz por ele, né? É bem interessante esse sentimento aí. E quando você quer, e além disso, você alonga também o pé direito, quando você deixa o branquinho no teto assim e as paredes escuras. Aqui você rebaixa, né? Você vai ter o sentimento que você está rebaixando quando você pinta o teto de escuro. E aí você vai sentir que está rebaixando aí o seu ambiente, tá bom? Então, gente, ó, vamos brincar com os efeitos das pinturas, seja na sala, no quarto, no hall de entrada. Olha que interessante, ó, um pé direito alto, aí você pinta. Eu não quero fazer uma reforma grande, Mara. Eu tenho um apartamento é alugado, né? Eu vou ficar nessa casa por pouco tempo. Então, cria um ambiente diferenciado com a tinta no seu hall de entrada. Olha que bacana aqui de um apartamento, de uma casa, tá vendo, ó? Cria efeitos com a tinta. Olha esse que interessante. Isso aqui vai fazer com que a sua casa ela fique personalizada, tenha um diferencial e vai dar um up aí na decoração com baixo custo. Você pode fazer isso com móveis, mas pode fazer só com tinta, tá vendo? Olha que lindo esse ambiente aí, você ainda decora colocando uma planta, que é sempre bem-vinda, e cria diversas sensações. A caixa, né, que está sendo muito utilizada aí na pintura como um recurso para fazer esse efeito aí, pode ser utilizado em vários ambientes. Olha que legal, fica lindíssimo. E eu espero que vocês tenham gostado da live, que vocês consigam tirar ideias delas aí para vocês, que vocês arrasem na decoração de vocês aí, tá bom, gente? Ai, que bom, a Luciane está falando aqui, ó, adorei essa aula, que coisa boa. A Maria também está aí, a Paula, oi, Paula, gostou, né? A Paula está aqui, uau! Ai, que bacana, gente. Ó, bom demais estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Curte, compartilha. Terça-feira estamos juntas aí às 20 horas. Um grande beijo. Fiquem com Deus.